Nós somos alunos integrantes do grupo PET Fonoaudiologia e está começando o nosso primeiro podcast. O PET é o Programa de Educação Tutorial em Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, a nossa FOB-USP, e ele é mantido pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão. Pensando em expandir os nossos conteúdos, nós criamos esse podcast totalmente voltado para temas da fonoaudiologia, no qual vamos abordar assuntos riquíssimos e atuais, sempre tendo profissionais renomados como convidados. Nós esperamos que vocês gostem e aproveitem muito essa nova produção. Nós estamos muito felizes em dar início a mais esse projeto e para inaugurar o nosso podcast hoje, nós trazemos um tema muito relevante e muito importante dentro da fonoaudiologia, que é a disfagia orofaríngea. E para isso, como convidada de hoje, nós temos a honra em chamar aqui com a gente a professora doutora Giedre Berretin Félix, fonoaudióloga pela USP, da Faculdade de Odontologia de Bauru, mestre em odontologia pela Unicamp, doutora em fisiopatologia em clínica médica pela Unesp, pós-doutora em distúrbios da deglutição pela Universidade da Flórida e possui livre docência também pela USP. Atualmente é professora titular do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, editora-chefe da revista Cefac, membro fundadora da diretoria executiva da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial e membro da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Atua com ênfase nas áreas de disfagia orofaríngea e motricidade orofacial. Então, boa tarde, professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar o convite de participar com a gente hoje. Boa tarde, Maria Júlia. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, abrindo essa série de podcasts que com certeza vai contribuir muito. É uma honra mesmo ter a senhora aqui conosco e para a gente já poder dar início a esse nosso podcast, que será com o tema, de disfagia, se a senhora puder trazer um pouco mais para os nossos ouvintes, relembrando a gente, sobre o que é a disfagia, quais são as fases da deglutição, falar um pouco sobre a fisiologia também da disfagia. Tá bem, Ana. A deglutição, ela pode ser dividida em até 5 fases. Então, se nós considerarmos a fase antecipatória, que é aquela que nós identificamos o alimento, sentimos o cheiro, enfim. Então, ao ter o contato, mesmo que indireto com o alimento, nós já começamos a nos preparar para deglutir. A fase oral preparatória, que é aquela na qual o alimento vai ser triturado organizado. Então, se eu tenho um alimento sólido, ele precisa de ser triturado, pulverizado, organizado. No caso de alimento pastoso ou líquido, a gente já tem a fase organizacional propriamente dita, E também a fase oral, que é a fase onde acontece a ejeção, o transporte do bolo alimentar da cavidade oral para a região da faringe. Então, nós vamos ter aí já 3 fases, E então, nós temos a fase antecipatória, oral preparatória, a fase oral propriamente dita, indo para a fase esofágica, para a fase faríngea e posteriormente para a fase esofágica. Na fase faríngea, nós temos aí um momento bastante complexo, porque a necessidade de haver uma pausa, uma apneia da deglutição, para que o alimento possa ser transferido de forma segura para a região do esôfago. Então, toda a parte protetiva da laringe é extremamente importante, além da função da faringe e a abertura do esfíncter esofágico superior propriamente dito. E a fase esofágica, então, ela é a fase onde o alimento vai ser conduzido até o estômago. Então, é um processo bastante complexo, e aí pensando em patofisiologia, alterações relacionadas a essas diferentes fases da deglutição podem prejudicar
tanto a eficiência quanto a segurança da deglutição. E o que seria então a disfagia? Uma alteração em alguma dessas fases da deglutição, ou uma ou mais dessas fases da deglutição, que causa prejuízos no processo de alimentação, onde o indivíduo pode ter riscos, né? Então, riscos de aspiração, penetração do alimento em via respiratória, aspiração de alimento em via respiratória, né? Penetração do alimento em via de laringe. E também resíduos, né? Ao longo do percurso, que é algo bastante também desconfortável. Muitas vezes o paciente ele faz a injeção, mas a gente acaba observando resíduos ao longo do trato, não mostrando que a deglutição seja efetiva. Então a disfagia acaba sendo uma alteração em uma dessas etapas da deglutição, geralmente causada por um problema de base, alguma doença de base que prejudica, né, ou o processo de controle neuromuscular, a coordenação com a respiração, enfim. Então, dependendo da doença de base, se for um problema morfológico, também estrutural, pode estar relacionado, como nas disfagias mecânicas, né, onde nós temos principalmente os casos oncológicos, pacientes acometidos pelo câncer de cabeça e pescoço. Enfim, eu acho que essa é uma introdução, então. Certo. E quais são, né, esses primeiros sintomas para podermos realmente diagnosticar, né, de que a pessoa está com uma disfagia? Os primeiros sintomas são relacionados à dificuldade. Então, o paciente passa a sentir dificuldade em engolir, tem que fazer mais esforço, ele passa a perceber que tem que fazer mudanças, né, para facilitar. Então, são dificuldades, necessidades de adaptações e também sinais como engasgos, tosse, né? São também situações comuns que nos indicam que o paciente está tendo um possível quadro de disfagia. Às vezes, aumentar muito o tempo, um tempo prolongado de alimentação também pode ser um sinal de disfagia. E tem alguma idade que é mais comum esses sintomas aparecerem em alguma fase da vida? A disfagia pode acontecer desde casos congênitos, né? Então, como a gente estava comentando, existem causas, se houver uma causa neurológica ao nascimento, pode sim, já desde o nascimento, haver um quadro de disfagia, ou uma causa mecânica. E pode acontecer ao longo da vida. Então o indivíduo ele pode ter uma deglutição normal, porém ele pode ter uma doença que surge, né, e que cursa com a disfagia, como uma doença neurológica ou mesmo oncológica. E também lembrar do envelhecimento, mesmo no envelhecimento saudável, sem doenças relacionadas ao sistema nervoso, enfim, nós vamos tendo mudanças, modificações. Então, o tempo de alimentação também é diferente. Nós temos aí alguns sintomas na deglutição do idoso que precisam ser bem acompanhados, né? Então, existe o quadro denominado de presbifagia, né, que é uma mudança na deglutição em decorrência do próprio envelhecimento. Então, pode acontecer em todas as fases da vida, né, na ocorrência de uma causa, e durante o envelhecimento nós podemos também ter casos de presbifagia. E é claro que se houver doenças relacionadas, como por exemplo, um paciente idoso e que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, nós sabemos que há necessidade de haver uma coordenação da respiração com a deglutição. Então, nesse caso, o idoso tem uma propensão ainda maior
de ter mais dificuldade de deglutição por haver já uma doença que dificulta esse processo da coordenação da deglutição com a respiração. Entendi, ficou bem claro. E como que é essa atuação do fonoaudiólogo dentro de hospitais? A gente está vendo bastante em alta a questão dos casos graves de Covid, né? Não só os graves, mas no geral. Mas existe uma atuação do fonoaudiólogo antes já, né, dessa pandemia. Como funciona? A senhora consegue trazer um pouco mais disso? Sim, a fonoaudiologia atua na área de disfagia em ambiente hospitalar, principalmente realizando avaliações de pacientes que tenham risco de disfagia e propiciando um retorno à alimentação segura. Então, um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral e que no momento agudo, né, acaba tendo dificuldades importantes motoras e impossibilidade de alimentação, um paciente que sofreu um traumatismo crânioencefálico, um paciente também que está com uma condição respiratória debilitada e com um nível de consciência rebaixado, né? Enfim, então são pacientes que precisam ser acompanhados pelo fonoaudiólogo para ele identificar qual é o melhor momento de retornar ou de introduzir a alimentação por via oral. E qual é o alimento, né, a consistência do alimento que será seguro para que o paciente possa voltar a se alimentar por via oral. É muito importante porque uma alimentação segura por via oral, ela impede, diminui, é claro, os riscos de pneumonias aspirativas. E com isso, a condição geral de saúde do paciente, ela vai ser uma condição muito melhor, né, alta hospitalar mais segura, menos tempo de internação e menos reinternações também, né? Então, o trabalho da fonoaudiologia no hospital ele é muito importante, mas é claro que ele não acontece sozinho, é sempre em equipe. A fisioterapia é muito importante, a fisioterapia motora e respiratória, a questão médica, nutricional, principalmente. Então, é uma atuação interdisciplinar que acontece em ambiente hospitalar e fundamental para a segurança do paciente durante a sua alimentação e para que ele tenha uma boa evolução do quadro geral de saúde. E no caso do Covid, como tem sido a atuação? Os pacientes que ficam hospitalizados devido à Covid, eles acabam muitos precisando da intubação, né? Então, o paciente, quando é extubado, ele tem algumas, dependendo do tempo, né, que permaneceu intubado, enfim, ele vai precisar de uma avaliação para que possa se identificar quais são as condições de funcionalidade, né, dessas estruturas e da coordenação da respiração com a deglutição. Então, o fonoaudiólogo ele vai avaliar a condição geral do paciente, principalmente a condição de atenção, esse nível de atenção que o paciente tem, como as condições de sensibilidade, né, as condições motoras e, a partir disso, avaliar a possibilidade aí da reintrodução da via oral. Então, os pacientes intubados, eles têm alterações importantes de sensibilidade e depois de coordenação da respiração com a deglutição que precisam ser trabalhadas para que ele possa ter a introdução da via oral com segurança também. É importante lembrarmos que coordenar a respiração com a deglutição, ela é fundamental, né? Então, durante a deglutição nós temos a fase faríngea da deglutição, então nós temos a apneia da deglutição, que acontece na fase expiratória da respiração,
e ela tem que ter uma duração, então é importante que isso esteja coordenado, né? Então, os pacientes que passam por problemas respiratórios, de forma geral, podem ter dificuldades nessa coordenação da respiração com a deglutição. Professora, agora falando um pouco sobre a relação da disfagia na questão da nutrição, que é muito mencionado sobre a necessidade de alteração da consistência dos alimentos, em especial no caso da presbiacusia, da presbidisfagia, né? Na disfagia do idoso. A senhora pode mencionar um pouco sobre isso, por favor? Então, olha, essa pergunta, Hector, ela é bem importante, né? A gente precisa sempre, enquanto fonoaudiólogo, definir as consistências, volumes, utensílios ideais para que o paciente possa ter uma alimentação segura. E não só isso, né? Também há muitas vezes uso de manobras, enfim. E sempre que nós precisamos modificar uma consistência, é fundamental que a nutrição esteja conosco, porque esse cardápio adequado, né, do ponto de vista proteico-calórico, né, então, nutricional de uma forma geral, e também para a hidratação do paciente, ele tem que ser acompanhado, sim, pela profissional especializada. Então, alguns pacientes precisam do espessamento do líquido, mas nem todo paciente disfágico precisa do espessamento do líquido. Mas quando precisa, então, quais são os líquidos que vão ser espessados, qual a quantidade ao dia, né, para que o paciente não venha a ficar desidratado, porque quando nós espessamos os alimentos, por melhores que sejam os espessantes, muda a textura, muda a sensação, o prazer de se alimentar. Então, isso é muito importante. Alguns pacientes precisam de restrição de fibras, muitas vezes, quando eles têm uma restrição de fibras, quando a gente pede para que a dieta, né, seja uma dieta mais macia, então mais branda, evitando alimentos duros, secos, crocantes, fibrosos. Então, isso faz com que tenha uma restrição de fibras na alimentação. E aí, né, precisa ser ajustado, né, do ponto de vista nutricional até para o próprio funcionamento intestinal do paciente. Então, é algo feito mesmo em parceria, né? Nós temos que ter a nutrição conosco, prescrevendo o que o paciente vai comer, né, em que frequência, em que quantidade, naquelas consistências que são as mais seguras para o paciente se alimentar. Como a disfagia é um assunto que rende, né? A gente pode conversar por horas sobre a disfagia. A gente vai dividir o nosso podcast sobre disfagia em alguns episódios. Então, pessoal, tá chegando ao fim o nosso episódio de hoje. E eu só tenho a agradecer à professora Giedre, que nos trouxe explanações brilhantes sobre o tema e que contribuiu demais com a primeira parte dessa nossa construção de conhecimentos sobre a disfagia. Queria agradecer também aos meus companheiros petianos e todo mundo que ouviu o nosso podcast de hoje. Queria lembrar a todo mundo que mais assuntos relacionados à disfagia vão ser abordados nos próximos podcasts e também no nosso meeting fonoaudiológico, que vai acontecer em maio, então não percam. Sigam as nossas redes sociais do PET e continuem ligados nos nossos conteúdos. A professora gostaria de falar mais alguma coisa? Apenas agradecer e ficar à disposição para que possamos juntos continuar estudando e ajudando os pacientes e familiares que apresentam esses problemas de deglutição. Então, muito obrigada. Abraço, pessoal, e até o próximo.